A minha ligação com o carro antigo, ela é visceral, né? Ela começa quando eu falei pequenininho, criança. Depois ela foi o meu grande elo de ligação com o meu irmão. E você poder entregar alguma coisa pro universo do qual você desfruta, para mim é um prazer muito grande. Vai dar tudo certo. Os carros vão chegar todos bem, todo mundo que está na estrada vai chegar bem, as bandeirinhas vão estar colocadas, o quarto de todo mundo vai estar lá, o troféu vai estar feito, eu sei lá, tanto detalhe que... Mas então é isso, é pra gente contar um pouquinho de como é que isso aqui começou. I lost my heart inside a dream of diamond rings and finer things. We never die forever young. Fell for you once, I dive again through heaven, hell against the wind. We love like simple people do. Oh, every night I close my eyes, I see the sun and you're my paradise. And when you're lost and go too far, I'll be the light you run to in the dark. I'll be the light you run to in the dark. 2020, o ano que sei lá como a história vai contar esse ano, né? Que vão estar nos livros de história, né? Se esse vírus aconteceu sem querer, se esse vírus foi implantado. Tudo isso ajudou a construir o evento. Inclusive o Covid ajudou a gente a construir o evento. Foi o ano certo, que nada tinha acontecido. Os grandes colecionadores estavam com água na boca de vir, o que nos permitiu ter um pátio muito bonito, né? Nós precisávamos fazer alguma coisa, a gente sentia, todos nós estávamos loucos para nos encontrarmos de novo. O mundo é feito de quem faz festa e de gente que vai em festa. As duas são absolutamente importantes da mesma maneira. Sim, uma festa sem gente não tem graça. Né? Eu me identifico com esses que fazem festa. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu achava que podia funcionar, né? Eu conheci o Hotel Dona Carolina, vou pra lá minha vida inteira, sempre achei que aquilo ali daria uma exposição de carros. Era importante ser perto de nós dois, era um elo bom. Eu falei, é capaz do Tanuri topar fazer esse negócio junto, porque sozinho eu não faço. Eu falei, é capaz de ter parceiro, porque sem parceiro não se faz um negócio desse, eu acho uma loucura. Daí um dia eu liguei pro Gustavo e falei, olha, eu tenho uma ideia assim, penso umas coisas assim, acho que tenho vontade de fazer. E falei, porra, é agora, né? Vamos fazer. Bom, a gente gosta muito de automóveis. Então, você poder estar presente e sentir a vibração, imaginar a história de cada carro, a história que ele passou durante a vida dele e conhecer as histórias de restauração, são coisas muito interessantes. Além disso, a gente aprende muito, porque num evento desse tem as pessoas que mais conhecem automóveis no país. São 3 ou 4 dias só de apaixonados por carro antigo. O resto do mundo não existe. Então você fica ali vivendo aquilo, falando daquilo. Muita felicidade, graças a Deus o negócio deu certo e principalmente este ano é especial. Primeiro do ano, nós não tivemos nada no ano, nem aqui dentro nem lá fora. Foi um ano trágico, você tinha que ficar dentro de casa, entendeu? Como manda o protocolo sanitário. E conseguimos fazer com todo o distanciamento social, máscara e tudo mais, mesas separadas, mas conseguimos fazer o evento.
Tem uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Conta. A gente faz movido pela paixão, né? Qual é essa paixão? A paixão é o carro antigo. Quando a gente fala paixão é carro antigo, eu acho que isso serve para qualquer coisa na vida, não é só para carro antigo, mas é o ambiente, é tudo aquilo que envolve o carro antigo, é a cultura do carro antigo. Perfeito, né? essa palavra. Tem uma cultura nisso daí em todos os eventos do mundo que é meio parecido. A coisa do carro antigo, por envolver paixão e valores importantes, ela é uma indústria. A indústria do carro antigo movimenta milhares de pessoas no Brasil. Milhares de artesãos, milhares de curtumes, de funileiros, pintores, pequenas oficinas, quase todas são pequenas oficinas. Né? Eu acho que quase toda cidade com mais de 100 mil habitantes hoje em dia no Brasil tem uma oficina de restauração. Sim. E que atende aquele público dali que pode estar fazendo esse trabalho em Fusca, em Corcel ou em Rolls Royce. E isso é muito movido por evento, né? Que seja pelo passeio, e o principal disso tudo no mundo inteiro são essas exposições de automóvel. Que é o lugar de mais... Os grandes eventos nos grandes gramados. Que é aquilo que Sempre puxa isso. tudo. É isso aí. Né? Aquilo que puxa tudo. Ou então eu me sinto responsável por devolver da minha paixão, aquela minha grande paixão, poder devolver alguma coisa para essa indústria que tanto me deu, né? Que me dá uma alegria imensa, me dá muitos amigos, me dá parceiros, me dá uma coisa, né, gostosa de família, me deu um relacionamento com meu irmão assim visceral por causa disso. É uma oportunidade fazer um evento desse, de devolver isso para a indústria, né? É uma pena a gente não poder receber mais visitantes nesse nosso primeiro encontro por conta da Covid, mas é uma pena que não vão ter lá. Eu queria demais que poder convidar todos os caras que trabalharam para mim, como tapeçaria, os pintores, o orgulho deles olharem para o carro ali exposto, né? Olhar e falar assim, nossa, fui eu que fiz, ou nossa, aquele carro ganhou um prêmio, putz, fui eu que passou pela minha mão. Fui eu que apertei aquele carburador, fui eu que coloquei ele lá dentro. Essa coisa de fazer essa roda girar, de ter essa coisa... Bom, a gente viu essa semana as oficinas, onde eu estava te contando no Instagram, né? Vendo as oficinas lotadas, não tinha lugar nessa região toda aqui em São Paulo. Para mandar polir um carro. Para mandar polir carro, não tinha como, estavam todas lotadas, porque o carro vai lá para o evento, né? A oficina de pequenos reparos tinha que acertar a pintura, toda a tapeçaria que tinha um furo no banco, tinha que sair correndo, todas elas movimentadas. Quer dizer, isso movimenta essa indústria. Então, eu acho que a gente está fazendo esse trabalho de fomento, isso é muito importante. Ele falava assim para mim, o mundo do carro antigo, para ele continuar existindo, ele precisa ser para todos. Ele falava isso com muita veemência, com muita força. Porque é mesmo. Eu sempre imaginei que um evento desse tinha que acontecer. A maior realização para mim vai ser se ele acontecer daqui 1, 2 ou 3 anos de volta, e eu de repente estiver indo lá só levando os meus carros e expor. Ia ser muito bom a gente ter feito ele nascer, né? Outro encampou a ideia daqui 2 anos e fala assim, eu estou arregaçando a manga e eu quero fazer. Vamos lá! Motores fazendo barulho. Os faróis ligados também, por favor. Lá em cima! Lá em cima! Uau! Um dia perfeito!
É muito legal. E tinha uma coisa muito forte, que uma vez eu tive uma discussão com meu irmão de alguma coisa de carro, ele falou assim, não importa aonde a gente está indo, importa como a gente está indo. Você ter carro antigo e curtir, você precisa de cultura. E muita. Então nós estamos falando de cultura. Então meu grande prazer é estar com muita gente que curte a mesma cultura que eu e que eu não tenho que explicar porque que eu gosto disso. Eu acho que tanto eu quanto o Léo, cada um com as suas ligações e com seus amigos, quando a gente ligou e pediu, nós quase em todos os casos fomos prontamente atendidos. Prontamente atendidos de eu vou e eu levo, né? E foi muito bacana os últimos 2 ou 3 dias que a gente começou a postar as preparações nesse grupo que nós montamos para fazer o evento, e as pessoas começaram a trocar os carros. Eles começaram a trocar os carros por carros melhores ainda. A gente já tinha pedido coisa muito boa. E aí começou a vir coisa ainda melhor, né? E quando eu olhar esses carros juntos, como num museu a céu aberto, eu vou ser muito metido no que eu vou falar agora, mas eu vou ter uma sensação de recompensa muito grande e dizer assim, hoje eu montei o melhor museu do mundo a céu aberto, né? Essa é a sensação que eu vou ter, né? Todos nós queremos coisas e eu quero construir o gramado mais bonito que eu puder construir, né? Esse é o desejo, né? Parabéns, Luiz! Certamente um dos momentos mais emocionantes do dia, parabéns! Nosso reconhecimento. Você recebe o primeiro prêmio. Esse é um problema bom, né? Você ter carros muito especiais para escolher. O carro antigo, ele é a única obra de arte que você leva junto com você. Você vai com ele ao evento. E ele é bacana porque cada um é diferente. Um tem câmbio de um lado, outro tem câmbio do outro, um tem uma coisa, outro tem outra. Os designs são variadíssimos e os designers ou engenheiros ou projetistas viajavam alto nos seus voos para poder fazer uma coisa diferente. Então é uma aula de arte e uma aula de engenharia. E afinal de tudo, o automóvel ele mudou o mundo. Ele fez a possibilidade das pessoas terem transporte individual e você poder visitar o teu parente que está a 200 km de distância, que não era possível com a carruagem ou demorava 3 dias. Então o automóvel é talvez a invenção mais importante do século XX, né? E por isso que a gente gosta tanto e fica tão emocionado. Breaking over records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. Dia perfeito! Dia perfeito!